Olá, pessoal. Boa noite. Muita paz para todos e para todas. Dando continuidade às nossas reflexões sobre o tema da drogadição, nós hoje vamos estar concluindo ele para, na próxima segunda, começarmos uma nova reflexão. E Joana de Ângeles, depois de analisar a psicogênese da drogadição, vai falar da dependência química e da possível terapêutica para esse problema que agrava cada vez mais a nossa sociedade. Ela começa dizendo que, iniciado o uso de qualquer substância química tóxica e após a euforia momentânea que acontece, a queda na angústia, na tristeza, pela falta do estímulo artificial, muitas vezes leva o paciente a experimentar um mal-estar que é compreensível em função da dependência. E os relacionamentos que são sedutores e os grupos de convivência normalmente doentia encarregam-se de proporcionar novos estímulos e a repetir a experiência. Inicia-se, então, a dependência que leva, consequentemente, aos desastres mais imprevisíveis, tanto em relação ao desgaste orgânico, como à degenerescência mental, emocional, moral, familiar, relacional da pessoa, né? E que também, com imprevisíveis desvios, muitas vezes, a depender da intensidade da dependência, para o crime, entre eles o furto, o roubo, a agressão, o homicídio e até mesmo o suicídio. E porque reconhece o comportamento que é criticável, do qual se faz portador, o viciado em tóxicos normalmente torna-se uma pessoa extremamente desconfiada, né? Torna-se também uma espécie de dissimulador, agressivo, mentiroso, avançando no rumo de interpretações delirantes que às vezes se convertem em transtornos paranoides. E aí a gente vê que é um passo, né, para problemas mais graves, como ela já apontou anteriormente, podendo até mesmo desenvolver uma esquizofrenia, a depender da intensidade e do tempo de uso do tóxico. Normalmente, o viciado nega o uso de drogas, muitas vezes com tanta veemência, com tanta segurança, que engana aqueles com os quais convivem. E é preciso, então, estarem atentos aos sinais para uma possível indicação da utilização de tóxicos, seja de que tipo for. Então, de início, a pessoa experimenta uma pequena dose, que é suficiente para gerar aqueles estímulos iniciais agradáveis, desinibitórios, né? Enquanto que outros acabam sendo atraídos e empurrados para os porões do inconsciente, sendo vítimas de terríveis alucinações e que acaba fazendo a pessoa desvairar. E já vi oportunidade de, conversando com jovens, uma, por exemplo, né, me fez uma narrativa muito interessante, onde ela fez a primeira experiência com o uso, por exemplo, da maconha. E juntamente com uma outra amiga, né, que já era usuária há algum tempo, e é interessante as narrativas, porque a que experimentou por primeira vez viu paisagens belas, bacanas e tal, enquanto a outra tinha quadros horripilantes diante de si. É a mesma experiência que uma vez um professor num curso, e juntamente com uma outra psicóloga, fazendo a experiência do ayahuasca no Amazonas, numa tribo indígena,
Enquanto ela tinha experiências de um estado alterado de consciência inusitados, ele, na verdade, experimentou um mal-estar terrível, com vômitos, depois dores de cabeça horríveis e tal. Tipo assim, cada um tem um tipo de experiência, né? E acredito que eu já disse aqui anteriormente que os estudos psicológicos apontam que, às vezes, algumas pessoas têm uma predisposição a desenvolver este ou aquele vício, enquanto que outras fazem uso sem maiores dificuldades, o que não justifica a utilização. Mas, tipo assim, cada um tem uma forma, em função da sua estrutura mental, emocional, experiência de vida, o que tem guardado consigo no seu inconsciente, que poderá ser liberado de uma forma desastrosa ou até mesmo de uma forma inusitada, como eu disse, tendo experiências, às vezes, como o pessoal diz, fantástica, né? Então, a falta de contato contínuo, principalmente dos genitores ou dos cuidadores com os filhos, né? Com os netos, não lhes percebendo as primeiras alterações de conduta quando ocorre a iniciação, para apenas ir dar-se conta quando a situação já é grave, requerendo medidas mais extremas. Portanto, é perigoso pela facilidade com que são encontradas, né? Aqui Joana destaca a questão das bebidas alcoólicas, né? Esse vício que tornou-se um grave problema social e de saúde em razão da sua difusão nas sociedades distintas, ao mesmo tempo que degradadas, levando a pouco e pouco o indivíduo a uma situação nociva ao próprio meio no qual transita. Então, só quem já experimentou o alcoolismo ou quem convive com um alcoólico sabe das dificuldades, dos problemas gerados e como é difícil essa convivência, né? Como a pessoa chega em casa, se vai chegar, se não vai, em que estado e assim por diante. Então, em razão das quantidades que são ingeridas desde cedo, os usuários podem expressar quadros, inclusive psicopáticos, que caracterizam as resistências emocionais e mentais dos indivíduos. Alguns hackers são capazes de ingerir volumosa quantidade de substância alcoólica sem apresentar de imediato efeitos danosos. É como se a pessoa bebesse como se aquilo fosse apenas água, enquanto que outras apenas um copo, uma dose, e já está dando cambalhotas. Outros, no entanto, mesmo usando essas pequenas quantidades, logo aparecem os acidentes também psíquicos, uns mais devastadores do que outros, do que não se recorda o enfermo quando recupera a lucidez. Já vi jovens me dizerem, tipo assim, querendo solucionar o problema da bebida, porque quando bebiam, perdiam completamente o controle, né? Se tornavam agressivos, violentos, e depois não lembravam de absolutamente nada do que tinha acontecido, do que tinha feito, como se houvesse um apagão. E às vezes a pessoa, querendo se livrar do problema, escolhia o caminho que é o mais adequado de radicalizar e deixar por vez a bebida, não tendo aquela de beber controladamente, de beber com pouco álcool, enfim, a pessoa não tem condições de exercer controle. Então é um problema, por isso, como os espíritos aqui dizem, muito sério, né? Daí porque, além das heranças genéticas, os traumatismos cranianos de Joana de Ângeles, as encefalopatias sutis na infância, também respondem, consequentemente, por uma tendência compreensível ao alcoolismo. E aí pode também introduzir, né, nessas possíveis causas,
as obsessões como geradoras do problema, qual ocorre em outras formas de drogadição, significando que todos nós, por convivermos com os espíritos, estamos sujeitos às suas influenciações, tanto para o bem como para o mal, para as coisas boas como para as coisas ditas ruins. E os efeitos são terríveis, né, segundo Joana de Ângeles, na glândula hepática, nos rins, em todo o aparelho gástrico intestinal, com os graves comprometimentos emocionais e mentais que ocorrem com o uso tóxico. Então, nas diversas dependências de drogas químicas, após um largo período de uso, registra-se alterações, muitas vezes, do centro da palavra, com a dificuldade de silabação, o arrastamento da pronúncia, a incapacidade de expressar-se com símbolos correspondentes à linguagem que se comunica o paciente. Veja que com o tempo, com o uso continuado, vai criando as dificuldades e os problemas orgânicos, muitas vezes de ordem irreversível. E Joana vai pontuar que a repressão policial e a falta de educação moral, a ausência de esclarecimento correto em torno dos danos produzidos pelas drogas químicas tóxicas e as dificuldades socioeconômicas, né, os conflitos internos, os estímulos proporcionados pelas bem trabalhadas propagandas apresentadas pela mídia, respondem pelo agravamento da epidemia da drogadição que assola a sociedade contemporânea. Então, o uso abusivo das drogas em face da dificuldade ou diferença das demais criaturas para cesseá-lo, pelo esclarecimento, pela educação, vai se tornando tão natural e quase chique nas denunciadas rodas de alto padrão econômico que ameaça o equilíbrio das criaturas individualmente e da sociedade como um todo. Assim, a gente vê que, a princípio, a toxicomania produz impacto perturbador, mas, à medida que se avoluma, uma falsa compreensão e tolerância geral, né, finge ser uma forma de conduta da época, como uma válvula para escapar-se à ansiedade, ao estresse, às pressões vigentes, e, lamentavelmente, conduzindo para a loucura, a destruição e a morte, né, com todo respeito aos personagens envolvidos, mas a gente vê como ultimamente os shows de cantores e cantoras famosos e famosas, né, onde não basta mais você só cantar, é preciso então você estar com a garrafa de cachaça, de uísque, de que bebida for, para fazer as suas apresentações. E a terapêutica que Joana apresenta é uma terapia de urgência, como ela chama, porque o problema é desafiador e deve ser enfrentado com coragem e altivez, o que equivale a dizer com clareza e conhecimento de suas causas e os efeitos, né, desagregadores que trazem consigo. E quanto mais você escamoteia a situação, o drama da drogadição, e finge que não é tão grave quanto realmente se apresenta, somente tornará a questão de mais difícil solução e, portanto, mais perversa e mais difícil nas suas soluções. Portanto, a educação, sem qualquer dúvida, desde a infância, é o recurso terapêutico preventivo mais valioso, porque é mais seguro evitar a dependência do que sair-se do seu cerco escuso. E aí você pergunta assim, como outro dia perguntaram, né? E como é que fica, então, uma família onde os filhos não teve esse exemplo da drogadição em casa, da bebida e tal, e os filhos, depois de adultos, resolvem enveredar por esse caminho? Bom, acontece. São espíritos independentes, onde você, como pai, ou mãe, ou cuidador, cuidadora, fez a sua parte. É o mesmo caso de
Pais bons educam os filhos, né, para o caminho reto, para o bem. No entanto, é um espírito que tem uma experiência passada e, de repente, envereda pelo chamado caminho do mal. Vai fazer o quê? A culpa é dos pais? Não. É o espírito que é um ser independente que faz as suas escolhas. É lógico que os exemplos do lar vão lhe influenciar a conduta. E se a conduta foi boa dos cuidadores, aquilo fica ali marcado na memória integral do ser, para em algum momento vir à tona. Daí porque esses diálogos, né, com aqueles que fazem uso da droga precisam ser de uma forma assim direta, de uma forma franca, natural, seja criança ou seja jovem, para poder então se conversar dentro da família sobre a questão e das disciplinas que se fazem necessárias nas escolas, né, as disciplinas transversais, antes que os traficantes, que normalmente estagiam nas portas dessas mesmas escolas ou do lar, né, sejam os instrutores daqueles daqueles que estão aos nossos cuidados. Porque depois que estabelecida a dependência e tendo-se em vista a sua gravidade, o internamento hospitalar às vezes se faz necessário para uma desintoxicação, ok? É uma medida às vezes indispensável para que nesse internamento os profissionais possam ir fazendo a devida desintoxicação, pouco a pouco, para que o indivíduo assuma o controle da sua, da sua vida. E quando ele se encontra internado, normalmente aos cuidados de médicos especiais, né, e a orientação psiquiátrica, saberá ministrar, consequentemente, pequenas doses para a manutenção daquela dependência, sob controle, é lógico, para que possa ir diminuindo progressivamente, para que não haja crises de abstinência e a pessoa entre num colapso físico ou até mesmo psicológico. É importante, ressalta Joana de Ângeles, né, a psicoterapia, né, com inclusive o tratamento com substâncias específicas dadas pelo psiquiatras que se encarregarão de reequilibrar o organismo que se encontra normalmente num verdadeiro descompasso gerado pelo uso danoso e arbitrário das drogas. A prática de exercícios, né, auxilia muito, segundo Joana de Ângeles, né, a dança, né, outros recursos terapêuticos equivalentes se fazem necessários a fim de que possam ir sendo substituídos aqueles estímulos anteriores das drogas por algo que seja mais natural e mais saudável. Como fator principal ou primordial, é preciso haver o interesse, ela aí nomina assim, do paciente, né, ou seja, da própria pessoa, em querer a sua recuperação. Torna-se, portanto, indispensável, né? Somente com a sua vontade bem direcionada poderá superar os momentos difíceis que surgem. E confiando, é lógico, nos resultados futuros que advirão. Ela sugere também, como medida terapêutica, as leituras edificantes, né? Como em outras situações já vimos aqui, como é importante você renovar as ideias com leituras construtivas, positivas, otimistas, os exercícios físicos, de uma forma geral, bem programados, né, para que também não se tornem geradores de estresse, de exaustão, né, e tampouco de ansiedade, porque pode reconduzir a pessoa à prática do vício que está pretendendo abandonar, vão provocar resultados excelentes, contribuindo para o restabelecimento da saúde integral. E Joana vai dizer que Jesus, o psicoterapeuta em comum, afirmou: tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê.
Quando o paciente resolve-se por libertar-se da problemática afligente, crendo, acreditando no seu restabelecimento, de que vai conseguir, dá um avançado passo na direção da própria cura, sendo o restante o trabalho desafiador necessário para o êxito do processo iniciado. Em razão disso, não poucas vezes as forças morais parecem faltar em face dos transtornos físicos e emocionais que a pessoa enfrenta, tornando-se necessário, portanto, que o paciente procure o refúgio da oração, da oração, da meditação, por cuja conduta vai experimentar a renovação das energias e o encorajamento indispensável para continuar seu processo de restabelecimento. Por outro lado, os espíritos amigos, vendo essa movimentação e essa intenção construtiva do paciente, vão se lhe acercar, auxiliando com a inspiração superior e as energias refazentes de que necessita, a fim de que ocorra a libertação do fosso em que se atirou. É um problema grave que a nossa sociedade vive no presente momento, requerendo, portanto, como diz Joana, uma terapia de urgência. No próximo encontro, estaremos iniciando o capítulo sobre tabagismo, que vai ser um episódio único, para depois, no capítulo 14, vermos também num estudo único, a questão do alcoolismo. Muita paz para todos, até a próxima segunda-feira.